Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, o nosso primeiro episódio de 2023, o episódio de número 56. Como todo começo de ano, convido você a dançar conosco. Vamos dançar? Como assim, Wanda, dançar? É o episódio do Diálogos da Gerovida. Pois então, vamos falar de dança. Eu estou aqui com uma fera no assunto. Eu vou apresentar a Sandra para vocês. E depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Hoje vamos falar sobre dança tribal, tribal fusion, tribal fusion. E ela vai poder explicar para a gente muito o que é essa dança, o que é esse estilo, que tem acompanhado a Gerovida aí nesses últimos tempos. Vamos lá, então. Samara Hanan é graduada em Educação Física pela USP, especialista em dança pela Universidade Federal da Bahia, trabalha com dança do ventre há 20 anos e com tribal desde 2008. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gerovida, no episódio de 56, nosso primeiro episódio de 2023, para falar sobre o tribal fusion, tribal. Antes disso, como que você iniciou no mundo da dança, Sandra? Olá, primeiro, muito obrigada. Oi, Wanda. Oi para todo mundo que está nos assistindo. Vou aproveitar um feliz ano novo, um ano dançante para todos nós. Olha, eu comecei a dançar muito jovem, eu sempre gostei muito de dança, e eu entrei primeiro na dança do ventre com 14 anos, influenciada por algumas amigas. Eu morava numa colônia libanesa, então eu aprendi a dançar, comecei a dançar num ambiente muito familiar. Então eu dançava com a minha amiga libanesa, na casa dela, com a mãe dela, com a tia. E aí eu comecei a me interessar mais e fui me aprofundar. Procurei mais tarde, ainda na adolescência, cursos de aperfeiçoamento e depois de profissionalização, e nunca parei. Dos meus 14 anos aos quase 40 agora, sempre dançando dança do ventre. No meio do caminho, várias estilizações e aperfeiçoamentos foram aparecendo, que me levaram, inclusive, a fazer a formação em educação física, as pós em dança. Então, toda a minha formação girou em volta dessa experiência inicial, da dança, pelo prazer de dançar entre amigas, na família, e tudo foi a partir daí que tudo começou. Nossa, que bacana, né? Então, lá atrás, né, na adolescência, né, que começa esse gosto por coisas diferentes, e aí esse gosto foi tão gostoso, foi tão apaixonante que te levou aí para os seus caminhos profissionais. E como que foi da dança para esse universo do tribal fusion, tribal, dança tribal, como que foi isso? E até essa questão dos nomes, como se você quiser falar um pouquinho também. A dança do ventre, que foi a primeira dança que eu me aperfeiçoei, que eu dou aula até hoje, ela que guiou todo o meu início de carreira. E, através da dança do ventre, eu pude colocar em ação um projeto meu que chama Simbiose. O Simbiose, ele parte de um dos principais pilares, essa igualdade entre as alunas e a professora, no caso eu, esse diálogo, esse aprendizado com base no diálogo. E esse diálogo, por incrível que pareça, que me trouxe o Tribal Fusion, ou o Tribal Fusion. Daqui a pouco a gente pode falar até um pouco mais dos vários nomes desse estilo tão rico. Porque eu já dava aula de dança do ventre há 10 anos, quando uma aluna minha, de avançado, falou: eu quero aprender isso. Na época, 2008, era novidade aqui no Brasil. É uma dança americana, então poucas pessoas conheciam o Tribal Fusion aqui no Brasil. Eu não conhecia. Na época, não era meu familiar. Então, através do interesse dessa aluna, eu fui pesquisar, eu fui estudar, fui me aperfeiçoar. Eu falei para ela: me dá um tempinho. Eu vou estudar também, porque é uma dança absolutamente arrebatadora. Quando eu assisti aquele vídeo que ela me mandou, eu também quero aprender isso. Eu estava arrebatada. Então, eu fui estudar e, através desses estudos, eu fiz uma parceria com uma turma minha, de avançado, e elas estudaram junto comigo, fizeram a pesquisa inicial junto comigo, e a gente começou um laboratório de aprendizado juntas.
Por fim, só eu continuei na minha trajetória como professora de dança do ventre, só que eu fui me aperfeiçoando no estilo tribal que eu faço até hoje. Então, depois disso, eu fui fazer minha formação em ATS, que é um dos estilos, me levou até Portland para fazer a formação com a Rachel, que é outra profissional da área. Então, a partir daquela sementinha que minha aluna trouxe para mim, semeou em mim essa curiosidade, essa vontade de conhecer mais esse estilo que era parecido com a dança do ventre, mas tinha um tempero diferente, que é o que me atraiu. Muita liberdade, né? Eu vi que ali eu poderia colocar a minha identidade. Eu acho que o que mais me atraiu para esse mundo tribal é a possibilidade de criação, de colocar a Sandra ali, a minha personalidade. Não só representar uma arte milenar, como é a dança do ventre, que já tem outros códigos já estabelecidos. O tribal, ele abre esse espaço para criação. Então, foi junto com as minhas alunas que foi me guiando e me moldando para esse outro caminho. Hoje em dia, eu trabalho em paralelo os dois. Estou balanceando os pratos. E nós estamos falando, então, né, nesse estilo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem. Então, assim, Samira, de forma resumida, como que você pode explicar para nós o que é o Tribal Fusion, a dança tribal, esse estilo? Esse é um estilo pouco conhecido aqui no Brasil. Eu vou fazer um resumo, espero que todos depois vão procurar conhecer mais. Se quiser, é só me chamar que eu dou orientações para conhecer mais o estilo. Então, o Tribal Fusion, como era o nome americano desse estilo, ou aqui no Brasil ficou conhecido como dança do ventre tribal, ou Tribal Fusion, né? Já com o nosso sotaque para o estilo. Ele surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, principalmente na região de São Francisco, Portland, num movimento de contracultura, de busca da identidade americana. Um movimento inicial foi com a bailarina Jamila Salimpur, com o grupo Balonate. Tudo nasceu a partir disso. Era um grupo que se propunha trazer as raízes do que a gente conhecia como danças orientais. Então, aí inclui danças folclóricas do mundo árabe, danças de povos nômades do norte da África, do Egito, do Marrocos, da Argélia, de vários países, e ela trazia esse compilado de danças, já com música ao vivo, para o público conhecer, mas já nesse formato que todos são bem-vindos. Toda forma era para fazer a arte. A partir desse movimento da década de 70, vários grupos continuaram na ideia de trazer essa miscelânea de culturas para esse grupo, só que usando ainda o nome belly dance, ou dança do ventre. Só na década de 80 é que esse nome começou a se modificar. O primeiro nome diferente para esse estilo de dança que se estava fazendo era o ATS. É uma sigla para American Tribal Style. Então, essa foi a primeira tentativa para separar o que é a dança do ventre tradicional do mundo árabe e a dança que estava surgindo ali nos Estados Unidos. Hoje em dia, até essa dança recebeu outro nome, mas o American Tribal foi a primeira vez que o nome Tribal apareceu. E o intuito é muito bonito desde sua origem já, né? Então, a ideia era se distanciar dessa figura um pouco mais caricata que se estava construindo da odalisca, ou da bailarina de dança do ventre, dessa exploração mais do corpo e dos figurinos do que da própria dança, da arte, desse empoderamento que a dança traz para a pessoa. Então, para se distanciar dessa visão mais comercial, um pouco agressiva até, criou-se esse estilo tribal, que é a nossa tribo, a nossa galera. E é um estilo americano.
Isso já nos anos 2000. Veja, gente, é um estilo bebê, né? Nos anos 2000, final da década de 90, início dos 2000, que surgiu essa nomenclatura final, que é o Tribal Fusion. A ideia é o tribal vir nessa referência desse legado, que a gente está falando desde a década de 70 e que passou pelo ATS, e o Fusion é o que traz o que a gente estava conversando, essa liberdade de expressão, porque é um estilo que, embora traga essas raízes muito claras nos traços, no figurino, no movimento, ela também deixa em aberto que você fusione ou misture a sua identidade, a sua personalidade, o seu legado cultural. Como nós brasileiros podemos trazer todo o legado da cultura brasileira para essa dança, assim como outras pessoas de outros lugares também podem. Então, o Tribal Fusion, ele vem nesse lugar de mistura entre o tradicional, o legado que vem vindo esses anos todos, com o pessoal, o autoral, o novo. Então, ele é um estilo aberto a trazer novas influências, novos movimentos. Hoje em dia, essa nomenclatura está em movimento de novo, como é uma dança aberta a essas experimentações. Hoje a gente tem outros nomes surgindo. Então, vocês podem ainda ver a dança atualmente como dança do ventre tribal. Aqui no Brasil, alguns grupos adotam o nome dança étnica contemporânea. Muitas coisas estão em movimento. Mas o nome que ainda é mais forte para procurar referências, ainda acho que é o Tribal Fusion, ou, na moda brasileira, Tribal Fusion, ou dança tribal. Você falando me fez lembrar, né? Comecei esse ano agora, em abril, se não me engano, né, a experimentar, mas eu já carregava um pouquinho e não sabia, né? Eu já fazia algumas criações, né, com este estilo, eu não sabia. E aí você me fez lembrar a minha primeira apresentação agora, que foi quando a gente estava ensaiando, quando eu coloquei toda a roupa, coloquei, né, os apetrechos todos, eu me olhei no espelho e me deu uma força tão grande, assim, nossa, que show, assim, foi muito, muito, muito forte, assim, essa sensação realmente que trouxe para mim, tá bem bacana mesmo. E aí, Sandra, fala um pouquinho sobre assim, os benefícios, então, né? Quais são os benefícios desse estilo, pensando mais no público que acompanha a Gero Vida, acima de 40, 50, 60 anos, quais são os benefícios do tribal para essas pessoas? Eu vou até aproveitar a sua fala, Ana, porque um dos benefícios que eu vejo imediatos é nesse quesito emocional até, que é a transformação que nos causa internamente essa transformação externa. Você se montar com aqueles figurinos, aquela maquiagem, é todo um indumentária, né? Eu falo que a dançarina tribal parece um monumento, porque são vários símbolos que você vai carregando no seu corpo que vão trazendo a sua história que estava interna para fora, para que as pessoas vejam. Então, quando a bailarina tribal ela está montada, você enxerga mais do que uma bailarina, uma história ali. Então, olha, até me arrepia, gente. Mas um dos benefícios que eu vejo imediatos são trazer essa história que a gente carrega na vida, que a gente vem trazendo, toda a história. A parte boa, a parte sofrida, tudo isso deixam marcas, traços na nossa psique, no nosso emocional, no nosso corpo. A gente costuma querer abafar eles, alguns, né? Não, eu acho que o que a dança pode nos trazer é esse apaziguamento com a nossa história. Então você traz isso com você na dança. Você vai montando seus acessórios, sua roupa, seu cabelo, aquilo vai te dando poder, né? Esse empoderamento que a gente fala tanto, eu acho que é o benefício principal, a gente sente, né? Mais do que trabalhar como um conceito empoderamento,
é um fato, é uma ação. Então, acho que a dança, principalmente o estilo tribal, ele vai trazer empoderamento quanto ação. Só de você se montar, se colocar, criar seus passos, isso modifica. Então, eu acho que esse é um ponto central, emocional, esse apaziguamento e empoderamento da sua própria história, da sua raiz. Essa compreensão deste corpo, esse seu corpo, não o corpo do outro, um corpo idealizado. O seu corpo dançando e trazendo beleza, que é a dança. Então, você ver você mesmo produzindo essa beleza, essa dança, faz com que a gente também reconheça a nossa beleza de movimento, a nossa beleza histórica. E eu acho que isso é fundamental para trabalhar a autoestima, que às vezes a gente vai nos machucando no decorrer dos anos da vida e esquecendo o quanto podemos, o quanto somos. Então, eu acho que a dança ela vem resgatar essa força da sua história, esse respeito ao seu corpo, esse cuidado, porque a dança, não podemos esquecer, é movimento. É movimento, é corpo em movimento também. Então, além das mudanças emocionais, nós temos mudanças físicas. É estar o seu corpo se alongando, se movendo. Então, além de você trabalhar as questões mais imediatas, como flexibilidade, força, aquela dorzinha na coluna, as tensões do dia a dia, você também tem esse prazer do movimento, porque dançar é gostoso. Mais do que você produzir uma coreografia bonita, você vai ter o prazer de dançar. O prazer que o seu corpo traz em movimento. E, claro, gente, aí é um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo. Os meninos vão me permitir essa licença para as mulheres de plantão. Nós trabalhamos também muito a saúde feminina, do nosso assoalho pélvico, da nossa saúde pélvica, que essa é uma questão que as mulheres, com o passar dos anos, precisam levar um pouco mais a sério, mais profundamente. Então, a dança do estilo tribal, ela possui muitos movimentos pélvicos. Isso faz com que a gente fortaleça os músculos dessa região que vai carregando toda a nossa história também da vida, né? Por tudo que essa mulher já passou. Então, nós temos aí benefícios emocionais, psicológicos, de empoderamento, de permissão, de prazer com o movimento, trabalhando a autoestima, o combate à depressão, estar com grupos quando possível, né? Essa amizade que se faz na dança, que é eterna, a gente carrega aí para a vida, e os benefícios físicos, alongamento, flexibilidade, trabalho de assoalho pélvico, a coordenação motora e até memória, viu, gente? Decorar esses passos todos, coreografia, estimular a nossa mente também. Nossa, então, são alguns deles. Então, é super completo, né? Eu sou meio suspeita para falar. E aí, você comentando também, me fez lembrar, né? Você falou da liberdade, de memória, de poder produzir, poder fazer. Quando eu comecei a trabalhar com pessoas adultas e idosas, um dos meus primeiros trabalhos foi com dança e movimento corporal. E era muito comum escutar assim: eu não posso, né? Eu, na minha idade, vou dançar. Eu, na minha idade, vou me expressar. Pessoas de 50, 60 anos, né? Eu não consigo, eu não vou conseguir. Isso não é para mim, né? Por conta de todos os tabus em relação à questão do corpo, né? Eu acredito que você já falou um pouquinho sobre essa diferença do tribal, que traz essa liberdade de movimento, de você se expressar, mas você poderia aprofundar um pouquinho mais para o nosso público, né? Essa questão, como você lida, como que o tribal, né, nas suas aulas, você lida com essa questão dessas crenças limitantes em relação à questão de incapacidade, de corpo, né? Como que você lida com isso? Gente, eu já ouvi tanto isso também, Wanda. E eu tenho alunas maravilhosas que não só combatem esse preconceito, mas mostram.
Eu tenho muitos alunos que começaram após os 50, após os 60 anos dançar comigo. Eu tenho um projeto que eu carrego aí há 9 anos no Sesc Santos, que anualmente eu vou lá das oficinas e a maior parte das mulheres que vão lá são mulheres maduras, acima dos 50 em diante, e elas mostram todo o poder que elas carregam com a dança, quebrando esses tabus, que eu sei que não é fácil. Essa imagem, ela vem mesmo sem a gente querer, porque a gente traz esse legado cultural, histórico, que vai nos cerceando, que parece que a vida vai nos limitando. Então, a proposta da dança é justamente quebrar esses limites. Né? Como assim? Né? Fazendo com que todo mundo perceba que nunca é tarde. Se você está vivo, você pode começar algo novo. É assim. Claro que um ponto fundamental para evitar frustrações e se permitir essa experimentação é se reconhecer. Quais são as suas capacidades? Mais do que ver as suas limitações, quais são as suas capacidades, as suas vontades? E não ficar se espelhando no movimento do outro. Às vezes eu vejo que as alunas que mais pensam, não vou fazer isso, elas tendem a se comparar ou ver um modelo muito diferente do que elas são. Então, elas vão procurar modelos muito atléticos ou muito novos, e não é assim. A dança, principalmente o estilo tribal, a ideia é que você trabalha a dança dentro de você. Você aqui, agora. Você, o seu corpo, com toda a história que ele carrega. Então, mas Sandra, você pode falar, mas eu já tive filhos e netos, né? Meu corpo já não é esse. Aí minha bursite, minha tendinite. Não, abraça, é esse corpo que gerou uma vida, essa bursite, que ao invés de trabalhar com o braço o tempo todo aqui, vai trabalhar com o braço aqui. Mas não é uma adaptação, é um braço bonito aí. É um braço bonito onde ele alcança. É possível fazer uma dança bonita, livre, prazerosa, dentro do que o seu corpo faz naquele momento. Eu acho que o tribal busca trazer isso, essa liberdade. Não é só uma adaptação, não é uma dança adaptada. Sim. Não é. E pelo contrário, é você construir a sua dança. É como o seu corpo constrói aquela dança que a professora está propondo. Então, muito diferente de só adaptar uma dança que existe, é você olhar para você, a professora te auxiliar nessa trajetória, e você descobrir aquele movimento que é único seu. Então, eu acho que essas crenças limitantes, elas precisam ser questionadas. Antes de só quebrar, questione. Por quê? Mas eu não posso. Por que eu não posso? Pergunte, gente, por que não? Tenho a perder. Vai falar, né? Vamos ser felizes. Em movimento, com prazer, com cuidado, com respeito, com acolhimento. Eu acho que um ponto central que eu busco trazer para as minhas alunas, eu falo minhas alunas plus, minhas alunas mais maduras, é acolhimento. Que geralmente eu percebo que são, eu falo mulheres, gente, porque a minha maioria é mulher do público, mas rapazes, vocês são bem-vindos também nas aulas, mas a maioria são mulheres, então eu tendo a falar mais no feminino, peço desculpas, mas eu vejo que a maior parte de quem vem fazer aula comigo são pessoas que se doaram a vida toda. Então, muitas vezes para o trabalho, muitas vezes para a família, são pessoas que acolhem, que abraçam. Então, eu costumo falar para essas pessoas, se abraçam, se acolhe também. Com essa generosidade, com esse respeito que você dá aos outros, volte para si também. Se acolha daquele jeito que você é, para você ser feliz. E aí você falando sobre tudo isso, a gente lembra que a gente está no começo de um novo ano, né, que é um momento muito propício para esse acolhimento, para esse olhar para dentro, para olhar para as nossas vidas realmente com amor, com atenção, com carinho. E chegando então agora ao final desse episódio 56,
que mensagem final você poderia deixar para esse público acima de 40 anos, para que possa, de fato, olhar para si, olhar para esse começo de ano, olhar para essa oportunidade e vivenciar essa dança, vivenciar o Tribal Fusion, a Tribal Fusion, vivenciar o tribal em suas vidas? Mensagem que eu deixo, gente, é esse acolhimento. Não queira abandonar a sua história, porque ela é seu corpo. Abraça a sua história. Abraça o seu corpo, se permita, se ame, se acolha. E através da dança, esse acolhimento vai se transformar em movimento. Mas para você ser feliz, você primeiro tem que se apaziguar com a sua história, com o seu corpo aqui, agora. E ele é um corpo potente, possível e lindo. E você agora, nesse momento, pode dançar, ser feliz em movimento. Então, acho que a palavra-chave que eu gostaria de deixar para vocês é permita-se. Permita-se ser feliz. E aí, falando um pouquinho da minha própria experiência, Samara, 46, indo para 47, dançando desde a infância, desde criança eu danço, fiz vários tipos, passei por vários estilos, muitos anos na dança do ventre, dança afro-brasileira, e realmente ir para o tribal tem que se permitir, né? Porque para o meu corpo tem sido um grande desafio, por mais de décadas e décadas de dança. O tribal tem sido um desafio que eu estou me permitindo, por conta muito de sentir realmente essa questão da liberdade de poder me expressar e poder compreender e acolher, como você fala assim. No começo foi realmente essa questão da autocobrança, de nossa, mas puxa, anos e anos dançando, fluía super bem. E no tribal, né, a dissociação, né, das partes e a questão de coordenação. Então, realmente é um desafio para mim, tem sido, mas nesse sentido de realmente saber que cada corpo ele tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de dançar, e essa palavra-chave de permissão. Estou me permitindo, e o convite com esse Diálogos de hoje, trazendo essa fera que é a Samara, que já fez várias apresentações em congressos internacionais e atualmente é a minha professora de tribal. O convite é para que vocês possam realmente começar o ano experimentando, conhecendo e se permitindo. Então, alguma fala final antes de a gente se encerrar, Samara? Gostaria de agradecer o convite, Wanda, para que está falando contigo e com todos que estão nos assistindo. Agradecer esse espaço tão amigável, tão caloroso para a gente falar sobre vida, dança e movimento. Então, só gratidão, que seja um ano leve para todos nós. Maravilha, então. Quero também concluir esse episódio de hoje, agradecendo a participação de vocês em nos assistir até o final, desejando um excelente 2023, dessa forma, com alegria, com dança, com leveza. Nos vemos no próximo Diálogo da Gera Vida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!